Olha só, então, quando o evangelho entra numa tribo indígena, o evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho faz um. Eu já fiz muito trabalho dentro de aldeia indígena, né? E nessas tribos indígenas, meus irmãos, a cultura indígena ela é tremenda, né? Como eu preguei ali em Cidrolândia, em perto de Campo Grande. Eu preguei naquela tribo indígena que um policial federal matou um índio, que deu maior problema. E nos dias que eu estava pregando, só para você ver a cultura indígena. Irmãos, a polícia, tem muita gente que não sabe, mas polícia militar, polícia civil, polícia federal, para entrar numa tribo indígena no Brasil, ela tem que ter autorização do cacique. Se o cacique não autorizar a entrada, não entra, meu irmão. Porque quem manda na tribo indígena, a lei que é regida dentro da tribo indígena, é a lei da cultura que impera dentro daquele lugar. Então, não adianta querer entrar que eles não deixam. Aí houve um caso ali em Cidrolândia que o policial entrou, o índio foi para cima e ele atirou contra o índio. Deu maior. Eu preguei nessa tribo indígena. Agora olha a cultura. A cultura, nos dias que eu estava pregando lá, é uma área gigantesca de terra que os índios têm ali. E na tribo ao lado da onde eu estava, presta atenção, estava havendo um monte de suicídios de crianças. Crianças se suicidando. Elas iam para debaixo de uma árvore e se enforcavam e tiravam a própria vida. Aí o cacique estava conversando para mim que isso são demônios que chamam as crianças para o local e faz elas se suicidar. E para a cultura do local é uma bênção. É como que se os espíritos estivessem trazendo as crianças para perto deles. Então, para a cultura indígena, aquilo é uma bênção. Mas os índios que são evangélicos, né? Da tribo que eu estava falando que são demônios que oprimem jovens e adolescentes e levam eles à morte. Qual é o único poder transformador desse ponto? É o evangelho de Cristo Jesus, porque o evangelho transforma, o evangelho dá vida, o evangelho ressuscita, o evangelho gera vida eterna. Então são culturas, né? Como eu preguei no Paraná também, eu preguei numa tribo indígena, meu irmão, que o governo do estado tinha dado foi muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eles tinham maquinários, carros, né? E sabe o que eles estavam fazendo? Os índios, 5 horas da tarde, eles pegavam as máquinas para catar os índios bêbados na cidade e levar para dentro da aldeia. E lá nessa tribo indígena que eu estive, era interessante que o cacique, quando ele queria, alguém aprontava dentro da aldeia indígena, ele amarrava esse índio nu em uma árvore e ele ficava amarrado na árvore por 3 dias. E depois de 3 dias eles mandavam soltar a pessoa que estava aprontando, né? E aí a pessoa voltava ao normal. Mas vê que não existe lei que vai impedir de o cacique deixar a pessoa 3 dias amarrada, pelada dentro numa árvore, não importa se tiver frio, se tiver calor, a pessoa vai ficar amarrada na árvore, pensando no que ela fez, né? Deus abençoe minha irmã de Salvador, Bahia. E também eu fiz um trabalho missionário perto de Canoinhas, que é já em Santa Catarina. Fiz um trabalho ali muito tremendo, meu irmão, na tribo indígena. E a ponto tinha missionários indo lá. E houve ali a transformação daquela tribo pelo poder do evangelho. Algo sobrenatural. Eu tenho fotos ainda guardadas.
de um evento que eu preguei lá de lona, né? Foi os próprios índios que fizeram tipo uma tenda assim, pegaram árvores e fizeram aquela tenda gigantesca para receber os irmãos, e olha, foi sobrenatural o que Deus fez naqueles trabalhos ali. Então veja que o que o Barroso fez essa semana de proibir o evangelho de entrar em tribos indígenas é uma perseguição religiosa e mostra para quem a Suprema Corte do Brasil está trabalhando, meu irmão. A Suprema Corte do Brasil, ela está trabalhando para a esquerda, né? E isso não está mais escondido, isso já está declarado, né? Porque veja que a petição para proibir o evangelho de entrar nas tribos indígenas foi do PT. Foi do PT, foi o próprio PT que pediu para o evangelho não ser pregado, né? E tem muita gente que não sabe, até onde eu dei muita aula de missiologia já, até onde aonde eu estudei, existia 160 tribos indígenas que o homem branco não tinha entrado ainda no Brasil, 160. Porque as pessoas não têm noção do tamanho da Amazônia. Então, tem tribos indígenas no Brasil, ainda que o homem branco não colocou o pé para pregar o evangelho, né? Ou na grande Amazônia. Tem uma reportagem da revista Veja que mostra, né, quando os helicópteros descobriram uma tribo dessa, os índios com arma, tudo para atacar o helicóptero, e era uma mata virgem. Então ali o homem branco não tinha entrado ainda. E é incrível ver a reação daqueles índios vendo o helicóptero e querendo atacar o helicóptero com lança, com flecha, né? Porque era uma tribo, né, que nunca tinha entrado homem branco para pregar e muito menos para visitar aquele local. Então, a Amazônia, vocês sabem que ela é cercada pelos países da América Latina, né? O Peru, a Venezuela, o Equador, tem uma parte da Amazônia que pertence ao Equador, e esses países que circulam ali, a Amazônia tem tribos ali que nunca foram, né? Nunca entraram ninguém, nenhum homem branco, como eles chamam, né? Entrou naquele local para pregar o evangelho. E eu acho interessante que quando a gente estuda sobre missão transcultural, você vê a necessidade, porque imagine a dificuldade, meu irmão. A dificuldade que é você entrar numa tribo dessa, Olha aqui, tem a imagem aqui, quero mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, essa aqui é eles querendo atacar o helicóptero. É uma tribo rara que foi achada no meio da Amazônia e eles estão aí, ó. Tribo rara intacta, fotografada na Amazônia. Então é uma das tribos, né, que nunca tinha chegado ninguém ali. É uma das tribos mais isoladas, né? E aí gerou essas imagens,
Aí tem imagens aqui das casas deles, ó, né? Que são imagens interessantes. E muita gente, tem uma pessoa aí que já entrou nesse contexto, né? Que tem gente que acha que Jesus não vai voltar agora porque essas tribos, por exemplo, nunca ouviram o evangelho. Irmãos, eu defendo a tese teológica, né? Primeiro, que o evangelho já alcançou o mundo inteiro através do Pentecoste. E segundo, o evangelho do reino que Jesus falou em Mateus 24:14, é o evangelho do reino milenial, quando Cristo governar o mundo com vara de ferro. Apocalipse 12, verso 5. Todos os povos, línguas, tribos e nações receberão o reino, o evangelho do reino, e então nós chegaremos ao trono branco. A falta da evangelização mundial não impede Jesus de arrebatar a sua igreja agora. Aí como é que Deus julga essas pessoas que nunca ouviram o evangelho? Deus julga as pessoas no âmbito da morte, através das coisas criadas, através da sua consciência e através da palavra. Isso está em Romanos capítulo 1. Então, não é pela falta da pregação que Deus não se manifesta na existência dessas pessoas. Isso daqui é assunto para outra live. Agora, o que nós estamos tratando aqui, que é de suma importância? O que o Barroso fez essa semana, ele afrontou o governo Bolsonaro, porque ele aceitou uma pauta do PT. Segundo, ele afrontou todo o povo evangélico. Todo o povo evangélico do Brasil, né? E não só evangélicos, como também existem muitas ONGs e organizações católicas dentro, né? Dentro da Amazônia. E um dos maiores defensores de tudo isso é o próprio Papa Francisco. Então ele foi contra a pregação da palavra nesses locais, e ele não quer que a palavra seja anunciada, o evangelho seja anunciado, Cristo seja proclamado nessas regiões. Isso é incrível, porque é uma grande perseguição religiosa declarada publicamente diante dos nossos olhos. É público, meu irmão. Está aqui a matéria, né, da CNN Notícias, que o Barroso, então, proibiu a pregação do evangelho, né, e proibiu. Agora, entenda, como eu falei, isso é uma lei que foi estabelecida, mas quem manda na tribo indígena é o cacique. E se o cacique autorizar a entrada de missionários, de padres, de abertura de igrejas, não tem lei no Brasil que vai passar por cima da lei da tribo indígena. Preste atenção no que eu estou falando. Então, é uma lei criada para inibir as pessoas de irem lá. Mas se o cacique autorizar, a entrada dentro da tribo, quem manda é o cacique, né? Quem manda é o cacique. Então, claro que a FUNAI vai querer intervir, vai ter essas questões, mas nada vai proibir o evangelho de ser anunciado, de ser pregado, de ser proclamado.